Olá, que tal a gente mergulhar hoje em algumas das histórias mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais profundas que existem? Vamos juntos desvendar 10 parábolas de Jesus. São narrativas que, sério, mesmo depois de tanto tempo, continuam mexendo com a gente. Bora descobrir os tesouros que estão escondidos ali. Já parou pra pensar nisso? Como é que pode, né? Histórias que parecem tão simples, falando de coisas do dia a dia, tipo plantar sementes, cuidar de ovelhas, como elas podem guardar verdades tão gigantescas sobre a vida, sobre espiritualidade. Essa é a grande mágica das parábolas, e é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Então, antes de mais nada, vamos só deixar claro o que é uma parábola. Pensa assim, não é só uma historinha. É uma ferramenta de ensino, sabe? Ela pega algo que todo mundo conhece, tipo semear um campo, e usa isso como se fosse uma janela para a gente enxergar uma verdade muito maior. Uma verdade sobre Deus ou sobre o jeito que a gente vive. Para a gente não se perder nessa viagem, eu organizei tudo em 3 atos. É como se fosse uma peça de teatro mesmo, onde cada parte vai mostrar um lado diferente dessas histórias incríveis. A gente vai começar falando sobre o reino que cresce, que são histórias que mostram como uma coisa gigante pode nascer de um começo bem pequenininho. Depois, a gente mergulha no amor que resgata, que são aquelas histórias de um amor que vai atrás, que não desiste. E por último, em A Nossa Responsabilidade, vamos pensar um pouco sobre qual é o nosso papel nisso tudo. Então, vamos lá! E assim, a gente chega no nosso primeiro ato. As parábolas que vamos ver agora são tipo um vislumbre do que Jesus chamava de Reino de Deus. Elas ajudam a gente a sacar como esse reino começa, como ele se espalha e como ele se relaciona com o nosso mundo. A primeira história é a do semeador. Imagina a cena. Um agricultor está lá, jogando sementes em vários tipos de terreno. Uma parte cai no caminho e os passarinhos comem. Outra parte cai onde tem muita pedra. Ela até brota rapidinho, mas como não tem raiz, o sol queima e ela morre. Uma outra parte cai no meio dos espinhos, que crescem e sufocam a plantinha. Mas, finalmente, uma parte da semente encontra uma terra boa, e aí sim, ela aquece e dá uma colheita espetacular. Agora, o pulo do gato está aqui, na interpretação. A semente é a mesma para todo mundo, a palavra de Deus. O que muda? O solo, que representa o nosso coração, a forma como a gente recebe a mensagem. Isso explica por que a mesma palavra pode transformar a vida de uma pessoa e para outra parece que não acontece nada. Tudo depende de como o coração está preparado para receber. Agora vamos para uma parábola que fala de paciência e de julgamento, a do joio e do trigo. Imagina um campo lindo, cheio de trigo bom. Só que de noite vem um inimigo e semeia joio no meio, que é uma erva daninha bem parecida com o trigo. Quando os trabalhadores percebem o problema, eles querem arrancar o joio na hora. Mas o dono do campo fala uma coisa surpreendente. Não, deixa os dois crescerem juntos, senão na pressa vocês podem acabar arrancando o trigo bom junto com o joio. E o que essa história quer dizer? É uma metáfora muito forte sobre a paciência de Deus. O bem e o mal convivem aqui no mundo, lado a lado. E tentar separar tudo na força, antes da hora, pode acabar estragando o que é bom. A justiça vai chegar sim, mas no tempo certo, na grande colheita final. Aqui a gente junta 2 parábolas que são, olha, pura inspiração. O reino de Deus é comparado a um grãozinho de mostarda, a menor das sementes, que vira uma árvore enorme, onde até os pássaros fazem ninho. E também é como fermento, que a gente mal vê, mas que age por dentro e transforma a massa inteira. A mensagem é muito clara. Nunca subestime um começo pequeno. Aquilo que parece insignificante pode ter um poder de crescimento e transformação gigantesco. Partiu para o nosso segundo ato. Agora, o foco muda um pouco. A gente vai falar sobre o caráter de Deus. As parábolas que vêm agora são sobre perdão, sobre graça e sobre o valor absurdo que cada pessoa, mesmo a que está perdida, tem para Deus. Chegamos na que talvez seja a parábola mais famosa e emocionante de todas, a do filho pródigo. Um filho mais novo pede a parte dele da herança, vai embora e, bom, torra tudo numa vida de farra. Quando o dinheiro acaba, ele se vê no fundo do poço, com fome, cuidando de porcos. É aí que ele cai na real e decide voltar para casa, pensando que, na melhor das hipóteses, o pai o aceitaria como um empregado. Mas o que acontece é surreal. O pai o vê de longe e, em vez de esperar, sai correndo ao encontro dele, o abraça e dá uma festa enorme. E essa frase que o pai diz, gente, ela é o coração da história toda. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A parábola, no fim das contas, não é sobre o erro do filho,
É sobre a alegria explosiva do pai em ter o filho de volta. É um retrato de um perdão que não precisa ser merecido, só precisa ser aceito. E essa mesma ideia de um amor que busca aparece com tudo na parábola da ovelha perdida. Pensa na lógica da coisa. Um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde. O que seria mais eficiente? Ficar cuidando das outras 99 que estão ali seguras, certo? Mas não para esse pastor. Ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela uma que se perdeu, até encontrar. A mensagem aqui é profunda. Para Deus, ninguém é só mais um na multidão. Cada um tem um valor que não se mede. E a alegria de encontrar um que estava perdido é o motivo para uma festa gigantesca. Essa parábola aqui é um soco no estômago para a gente acordar. Um servo devia uma fortuna para o rei, uma dívida impossível de pagar. E o rei, por pura misericórdia, perdoa tudo. Logo depois, esse mesmo servo encontra um colega que devia para ele uma quantia minúscula. E o que ele faz? Joga o cara na prisão sem dó nem piedade. O contraste é gritante. A mensagem é direta. A misericórdia gigante que a gente recebe de Deus deveria ser o nosso padrão para ter misericórdia com os outros. E chegamos ao nosso terceiro e último ato. Depois de entender sobre o reino e sobre o amor de Deus, a pergunta que fica é: e a gente? Como a gente deve viver? Essas parábolas agora falam sobre a ação, sobre ética, sobre estar preparado. Tudo começa com uma pergunta que fizeram para Jesus: quem é o meu próximo? E em vez de dar uma resposta teórica, uma definição de dicionário, ele conta uma história. A resposta de Jesus é a história de um homem que é assaltado numa estrada e fica lá jogado, quase morto. Passa um sacerdote, um líder religioso, vê a cena e atravessa a rua. Passa um levita, outro religioso, e faz a mesma coisa. Mas aí vem um samaritano. E esse é o ponto-chave, porque judeus e samaritanos se odiavam na época. E é justamente ele, o inimigo, que para. Ele não só para, mas limpa as feridas do cara, o coloca no seu animal, leva para uma hospedaria e ainda paga a conta. No final, Jesus inverte a pergunta. A questão não é quem é meu próximo, mas sim quem agiu como próximo. A resposta está na atitude, numa compaixão que quebra qualquer barreira. Na parábola dos talentos, e aqui talento era uma medida de dinheiro, muita grana, um patrão entrega seus bens a 3 servos antes de viajar. 2 deles vão lá, negociam, investem e dobram o valor. O terceiro, com medo, cava um buraco e enterra o dinheiro. Quando o patrão volta, o julgamento não é sobre a quantidade que cada um recebeu, mas sobre o que eles fizeram com aquilo. Os 2 primeiros são elogiados. Já o terceiro é condenado, não porque perdeu o dinheiro, mas pela sua preguiça, pela sua inércia. A lição é sobre usar o que a gente tem, os nossos dons, os nossos recursos. E para fechar, a parábola das 10 virgens ensina sobre a importância de estar preparado. A cena é a seguinte: 10 moças esperam o noivo para uma festa de casamento. Todas elas têm lamparinas, mas só 5, as prudentes, se tocaram de levar azeite reserva. O noivo demora para chegar, e quando ele finalmente aparece, no meio da noite, as lamparinas das outras 5 se apagam. Enquanto elas correm para comprar mais azeite, a porta da festa se fecha e elas ficam de fora. A mensagem é direta. Não adianta só começar bem, é preciso estar sempre preparado, vigilante até o fim. Ufa! Depois de passar por todas essas histórias, qual é a grande mensagem que fica? Vamos tentar juntar as peças do quebra-cabeça. Olhando para tudo que a gente conversou, o que aprendemos? Primeiro, que o reino de Deus, mesmo começando pequeno, tem um poder de crescimento impressionante. Segundo, que o coração de Deus é como o daquele pai que corre para abraçar o filho. Um amor que não mede esforços para resgatar quem está perdido. E por fim, a gente entendeu que a nossa parte nisso tudo é responder com uma fé que aparece na prática. Com compaixão, com responsabilidade e com uma atenção constante, sabe? Estar sempre ligado. E agora, eu deixo uma reflexão no ar. Nesse nosso mundo de hoje, tão corrido, tão complexo, qual dessas lições antigas sobre crescimento, sobre perdão ou sobre responsabilidade fala mais alto? Essas histórias não sobreviveram por milênios à toa. Elas continuam vivas porque as verdades que elas carregam ainda têm o poder de desafiar e transformar a gente. Valeu por acompanhar essa exploração até aqui.